Você já teve a estranha sensação de que a internet está diferente? Que os vídeos recomendados parecem todos iguais, que os comentários parecem frios, mecânicos, que as discussões parecem encenadas. Você não está sozinho. Existe uma teoria sombria circulando nos cantos mais obscuros da web, afirmando que a internet que conhecemos morreu. Não foi de uma vez. Foi silencioso. Disfarçado. A partir de um certo ponto, a maioria das interações online teria deixado de ser feita por humanos reais, e passado a ser controlada por inteligências artificiais, bots e algoritmos. E se eu te dissesse que isso não é apenas uma teoria de conspiração? E se os sinais estiverem diante dos nossos olhos todos os dias, em cada curtida, em cada post, em cada recomendação que você recebe, mas nós fomos condicionados a não perceber? O que começou como um simples post num fórum obscuro acabou revelando conexões inquietantes entre agências governamentais, grandes empresas de tecnologia e uma massa invisível de máquinas que dominam a comunicação online. Mas para entender como isso tudo começou, a gente precisa voltar ao início, lá onde essa história começou a se espalhar como um sussurro digital nos bastidores da rede. Antes de mergulharmos a fundo nesse incrível assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. A chamada teoria da internet morta surgiu em cantos ocultos da internet, onde teorias ganham vida longe dos olhos do grande público. O ponto de ignição foi um fórum chamado agora Rhodes Macintosh Café, quando um usuário anônimo, em 2021, publicou um extenso texto sugerindo que desde 2016, a internet havia sido progressivamente invadida por bots, inteligência artificial e sistemas automatizados, e que quase todas as interações online estavam sendo simuladas. Ele não falava de simples automações, mas de algo mais profundo, a construção de uma realidade paralela, gerida por código, alimentada por algoritmos, e mascarada como vida digital. O que deixava tudo mais perturbador era a forma como ele ligava essa mudança com grandes transformações globais, o crescimento das redes sociais, o avanço das inteligências artificiais, a manipulação de dados em massa e o colapso gradual do conteúdo autêntico. O mais inquietante? Ele alegava que ninguém percebeu quando isso aconteceu. Mas se essa teoria parecia absurda em um primeiro momento, tudo começou a mudar quando pesquisadores começaram a levantar dados que, coincidentemente, pareciam reforçar exatamente essa narrativa. Estudos sérios começaram a mostrar que o tráfego da internet está cada vez mais sendo controlado por sistemas não humanos. Segundo um relatório da Imperva, publicado em 2023, quase metade de todo o tráfego da web, 47,4%, foi gerado por bots. E o mais preocupante, a maioria desses bots tinha finalidades maliciosas, como espalhar fake news, manipular engajamento e simular interações humanas. Plataformas como Twitter, agora X, e Instagram, possuem uma quantidade alarmante de contas automatizadas, com estimativas chegando a até 30% de perfis falsos. E esses bots não apenas fingem ser pessoas, eles participam de discussões, criam tendências, e moldam a percepção pública. Isso significa que o debate que parece estar acontecendo de forma natural nas redes, pode estar sendo coreografado. Uma coreografia feita por máquinas, que agem com uma velocidade e precisão que nenhum humano conseguiria imitar. E quanto mais essas IAs aprendem com nossos comportamentos, mais elas nos imitam. E quanto mais elas nos imitam, mais difícil fica distinguir o real do artificial. Mas o que aconteceria se por trás disso tudo existisse uma arquitetura ainda mais estratégica? A teoria dá um passo ainda mais sombrio quando conecta essa presença massiva de bots a possíveis ações coordenadas por governos. E não estamos falando de especulações aleatórias. Documentos vazados ao longo da última década revelaram projetos como Operation Earnest Voice, uma iniciativa dos Estados Unidos para criar perfis falsos e manipular narrativas em redes sociais de países do Oriente Médio. Essa técnica, conhecida como astroturfing digital, cria um ambiente em que opiniões falsas parecem populares, protestos inexistentes ganham força e ideias impopulares são enterradas pela avalanche de vozes robóticas. E se isso foi feito em guerras de influência no exterior, por que não estaria sendo feito também dentro de fronteiras nacionais, em escala global?
O simples fato de sabermos que isso é tecnicamente possível, e que já foi utilizado, e muda completamente nossa percepção da realidade digital. E quando colocamos isso em perspectiva com o que está acontecendo nas plataformas mais acessadas do mundo, outro padrão começa a surgir. Um padrão de repetição. De superficialidade. De conteúdo sem alma. Quem já pesquisou qualquer tema no Google nos últimos anos sabe, e a sensação é de déjà vu. Os mesmos títulos, os mesmos parágrafos, as mesmas frases formatadas para agradar os algoritmos. Sites diferentes com conteúdo quase idêntico. Essa avalanche de informação repetida e otimizada para seu não apenas empobrece a experiência, ela a torna artificial. O conteúdo humano, opinativo, original, deu lugar a um mosaico de textos programados para ranquear, não para informar. Isso também se aplica aos vídeos no YouTube, aos posts do TikTok, às trends do Instagram. A originalidade virou exceção. E quando aparece, é logo copiada, replicada, distorcida por dezenas de contas que nem ao menos têm rostos reais por trás. Mas o que está por trás dessa padronização excessiva? E se a explicação estiver nos próprios algoritmos que ditam o que devemos ver, pensar e consumir? A cada segundo, bilhões de dados passam pelas engrenagens invisíveis que movem os algoritmos das maiores plataformas do planeta. São esses sistemas que decidem qual vídeo você verá, qual post vai viralizar, qual produto será comprado. No YouTube, por exemplo, cerca de 85% das visualizações vêm de recomendações automáticas, segundo a Mozilla Foundation. Não importa o que você quer ver. O que importa é o que o algoritmo quer que você veja. Isso cria um ciclo fechado, onde o usuário se torna refém da máquina, e a máquina, por sua vez, molda o comportamento humano. Se antes a internet era uma rede de vozes individuais, hoje ela é uma sinfonia orquestrada por sistemas que otimizam tudo e menos a verdade. Mas e se as vozes que ainda restam também não forem reais? Os fóruns estão silenciosos. Os blogs, abandonados. Os comentários, vazios de emoção. Onde antes existia caos criativo, agora existe ordem sintética. As grandes comunidades online, que antes fervilhavam com trocas genuínas, agora parecem automáticas. Reddit, Quora, Stack Overflow, em todos eles já foram acusados de estarem cheios de interações automatizadas. E muitos usuários começaram a perceber algo estranho, perguntas feitas por humanos estavam recebendo respostas perfeitas demais. Imediatas demais. Sem emoção, mas cheias de informação. Como se não fossem escritas por pessoas, mas por sistemas. E se estivermos vivendo num gigantesco teatro digital, onde o público é composto por bots e os atores também? A tecnologia dos deepfakes e das inteligências artificiais generativas avançou a ponto de simular seres humanos completos e vozes, rostos, expressões, comportamentos. Em 2025, empresas como Meta começaram a investir pesado em influenciadores digitais gerados por inteligência artificial. Alguns deles, inclusive, alcançaram números maiores que celebridades reais. E se você acha que isso ainda parece futurista, saiba que muitos desses avatares já estão ativos, falando com você, vendendo produtos, discutindo ideias, e você talvez nem saiba que são completamente falsos. Isso nos leva a uma questão cada vez mais urgente: quantos dos perfis que seguimos são reais? E se a última fronteira entre o humano e o artificial já foi cruzada e sem que ninguém tenha notado, a linha que separava humanos e máquinas não foi apagada de uma vez? Ela foi suavizada. Tornada borrada. A partir do momento em que perfis automatizados começaram a interagir como se fossem reais, com opiniões, respostas rápidas, comentários sarcásticos, emojis, erros gramaticais cuidadosamente calculados, e algo começou a mudar no tecido da internet. Passamos a competir com entidades que não dormem, não se distraem, e não param de postar. Empresas começaram a usar esses usuários artificiais para manter engajamento constante, dia e noite, em seus canais, fóruns e redes. Em vez de contratar moderadores humanos, passaram a alimentar inteligências artificiais treinadas em padrões de comportamento social. Esses sistemas aprendem rápido. E o que começa como simples automação vira uma substituição.
Aos poucos, contas reais vão deixando de postar. E o vazio deixado por elas é preenchido sem alarde. Como se nunca tivessem existido. Mas se as máquinas estão ocupando esses espaços, quem está lucrando com essa transição invisível? Por trás da suposta morte da internet está um dos mecanismos mais silenciosos e poderosos do mundo moderno, o sistema de monetização baseado em atenção. Quanto mais tempo você passa online, mais anúncios são exibidos, mais dados são coletados, mais lucros são gerados. E é justamente por isso que criar bots, automações e simulações se torna tão vantajoso. Eles não apenas mantêm as plataformas em movimento, mas também aumentam o número de visualizações, interações e tempo de permanência. Em 2024, um relatório da Data Society revelou que empresas de marketing digital estavam utilizando fazendas de bots com inteligência artificial para criar engajamento falso em larga escala, em tudo isso para inflar métricas de campanhas e justificar investimentos milionários. Em outras palavras, há um sistema funcionando perfeitamente mesmo sem humanos reais presentes. E quanto mais ele cresce, mais difícil fica para conteúdos autênticos competirem. Mas não para por aí. Há quem diga que estamos vivendo, agora, os primeiros sinais do colapso dessa simulação. Uma das pistas mais estranhas sobre a possível morte da internet vem de usuários antigos que começaram a notar algo difícil de explicar, uma estagnação. Conteúdos parecendo reciclados. Mesmas piadas. Mesmos formatos. Uma sensação de que tudo já foi dito, e de que a criatividade digital entrou em um estado de looping. Fóruns como Hacker News, Reddit 4chan passaram a registrar esse tipo de relato, especialmente entre usuários que estão online desde os anos 2000. Eles descrevem o ambiente digital como artificialmente movimentado, mas energeticamente vazio, e como uma cidade fantasma que continua acendendo suas luzes todas as noites. Essa percepção é sutil, difícil de provar. Mas está se tornando mais comum. E se o conteúdo está estagnado, os debates esfriando e as interações soando cada vez mais automáticas, e o que ainda mantém essa máquina funcionando? O que alimenta esse ciclo, mesmo sem a presença de pessoas reais por trás das telas? Aqui está um dos pontos mais delicados da teoria, e a possibilidade de que já existam sistemas fechados, onde algoritmos geram conteúdo para outros algoritmos, criando um ciclo autoalimentado. Imagine uma inteligência artificial que escreve artigos para um site, que depois é lido por outra inteligência artificial que compila tendências, que depois influencia outra inteligência artificial que gera vídeos sobre esses tópicos, e assim por diante. Nenhum ser humano no meio. Apenas uma cadeia de produção automatizada retroalimentando a si mesma. Segundo um estudo da European Intelligence Artificial Observatory publicado em 2025, esse fenômeno já é tecnicamente viável. Chamado de Artificial Content Loop, ele pode estar criando uma internet onde as máquinas conversam entre si, usam os humanos apenas como público, e mantém tudo girando para que os dados e a monetização nunca parem. Mas se isso estiver acontecendo, se o conteúdo que consumimos já está sendo produzido exclusivamente por sistemas que operam sem consciência, como saberemos quando formos os últimos humanos a interagir ali? Uma subteoria dentro da teoria da internet morta propõe que o desligamento da internet orgânica não será marcado por um colapso. Ao contrário, será silencioso. Invisível. Um processo gradual de substituição, onde o conteúdo autêntico vai desaparecendo devagar, enquanto a simulação vai assumindo tudo. Muitos acreditam que isso já está em andamento. Chamam isso de soft shut-off. Segundo essa ideia, o objetivo não é enganar, mas adaptar. Acredita-se que as grandes plataformas já sabem que os usuários reais estão se afastando, se esgotando, se silenciando. Mas, para que o sistema continue gerando lucro, ele precisa seguir parecendo vivo. Mesmo que só por fora. E se for verdade, então o que resta é uma pergunta desconfortável: até quando vamos continuar interagindo com a ilusão de uma comunidade e sem perceber que somos os últimos reais nesse lugar? Agora pense com cuidado. Quando foi a última vez que você teve uma conversa real, profunda, com alguém online, que não pareceu programada? Quando foi a última vez que você viu um comentário que não parecia genérico,
ou um post que parecia escrito por uma pessoa, não por um sistema tentando se comportar como uma. Talvez você esteja se perguntando, será que eu mesmo já fui enganado por bot sem saber? Será que já interagi, defendi ou critiquei uma ideia que foi plantada por uma inteligência artificial, numa conversa que nunca teve um ser humano do outro lado? E mais ainda, será que tudo o que parece estar acontecendo na internet hoje é de fato real? Ou apenas uma simulação orquestrada para manter a ilusão de que a rede ainda pulsa com vida humana? A verdade é que, se essa teoria estiver certa, você pode estar cercado por perfis que não existem, opiniões que não são humanas, comunidades que são mantidas artificialmente ativas para esconder um vácuo. Mas talvez o detalhe mais inquietante esteja bem agora e neste exato momento. Porque enquanto você assiste a este vídeo, enquanto pensa sobre tudo isso, enquanto reflete se tudo isso pode ser mesmo verdade, quem está do outro lado te observando? Este conteúdo foi recomendado por um algoritmo. Ele apareceu na sua tela entre outros tantos vídeos, como parte de uma sequência que não foi criada por você, mas para você. Uma escolha que parece sua, e mais será que foi? E se, no final das contas, você não estivesse assistindo a este vídeo e sozinho? Agora quero saber sua opinião, o que você achou desse assunto? Conte para mim, aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.